Olá, pessoal. Para todos vocês que me acompanham aqui no meu canal de videoaula, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula e, finalmente, a última aula, 45ª aula do curso da parte de álgebra linear daqui do meu canal. Não é o último vídeo, porque eu vou dividir em parte 1 e parte 2, mas é a última aula efetivamente, como eu sempre faço, é uma aula de revisão, exercícios, de aplicação dessa parte, no caso que a gente está encerrando, de autovalores e autovetores, diagonalização de operadores e aplicações, perfeito? Então, vão ser 2 exercícios nessa primeira parte e apenas mais 2 exercícios na segunda parte, porque são muitas contas e, tecnicamente, as contas por si só, elas vão meio que se repetindo, dependendo do problema. Então, é mais uma aula de exercícios de revisão e fixação do conteúdo que a gente já abordou. Então, vou começar a apresentar para vocês aqui já a minha bancada, né? Já colocando aqui para vocês o enunciado já do primeiro problema, só vou esperar aparecer para vocês aí. Acredito que já esteja aparecendo, então, bora começar então essa nossa aula. Eu vou pegar aqui já então a primeira folha, vou dar uma subidinha aqui então já na folha, para que vocês tenham aí todo o enunciado do problema de uma vez só. Então, pessoal, ó, tá aí o enunciado. Então, eu quero esse operador linear do R3 no R3, tá? Deixa eu já pegar aqui, separar com vírgula a parte certinho, que para vocês não confundirem uma entrada com a outra, ok? Exercício simples, reto e direto. Então, eu quero determinar os autovalores desse operador, no item A, o item B, determinar os autovetores associados, os autovalores obtidos, e no item C, a pergunta é, o operador é diagonalizável? A gente viu 3 formas, né? Como que a gente verifica se um operador é diagonalizável? Se sim, justifique, o item A e o item B por si só vai responder o item C, né? Justifique, além de justificar, no item C ele está pedindo para determinar uma base, né? Tal que tenha uma matriz diagonal, ou determinar uma base formada por autovetores, né? E isso daí a gente já fez várias vezes, é mais uma questão de reforçar apenas. Então, bora começar o item A aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui a folha. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, são aqueles 4 passos, 1, 2, 3 e 4, para determinar os autovalores. Matriz do operador em qualquer base, que geralmente a gente escolhe a base canônica, depois a T menos lambda I, depois o polinômio característico, que é o determinante de T menos lambda I, que dessa etapa 2, né? E a quarta e última etapa é pegar o polinômio característico da etapa 3, igualar a 0, para encontrar as raízes desse polinômio, que são nada mais nada menos que os autovalores do operador ou da matriz associada, ok? Então, primeira coisa, vamos lá. Quem que é a matriz de T em relação à base B, que no caso aqui eu vou escolher a base canônica. Pessoal, eu já estou colando aqui, depois eu mostro para vocês, mas a matriz é essa, 3, 0, menos 4, 0, 3 e 5, e 0, 0, menos 1. Não vou entrar em detalhes, tá? Como que obtém, porque isso aqui é coisa lá da parte de matriz de uma transformação linear, lá da terceira etapa do curso. A gente já fez em vários exemplos como que se obtém essa matriz do operador, e eu vou me dar o luxo apenas de chegar e mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se você pega o 1, 0, 0, né, vai dar 3, 0, 0, que é o que está aqui justamente na primeira coluna. Ok? Então, essa é a matriz do operador em relação a B, onde B é a base canônica, ok? Então, essa é a primeira etapa que a gente precisa. Segunda etapa é justamente calcular quem que é T menos lambda I. T menos lambda I, tudo na base canônica, tá, gente? Eu já até omiti o B aqui, nem precisa mais. Então, ó, isso fica 3 menos lambda, 3 menos lambda e menos 1 menos lambda, que é 0 menos 4, 0, 5, 0 e 0. Então, essa é a matriz T menos lambda I, né, do operador T menos lambda I. A terceira etapa é determinar o polinômio característico, que eu sempre chamo de P de lambda, que é justamente o determinante de T menos lambda I. Pessoal, o determinante dessa matriz aqui, ó, como essa matriz ela é uma matriz triangular superior, né, é 0 aqui, o determinante é o produto da diagonal. Então, isso daqui vai ficar 3 menos lambda ao quadrado, né, ó, 3 menos lambda vezes 3 menos lambda, então 3 menos lambda ao quadrado, e menos 1 vezes menos lambda. Esse é o polinômio característico, que a gente sempre tenta deixar na forma fatorada, para que quando chegar na quarta etapa, né, que lambda é alto valor, C e somente C
ele for raiz do polinômio característico. Pessoal, eu vou virar a folha aqui. Antes de eu virar a folha, fica claro para vocês que o alto valor 3 tem multiplicidade algébrica 2, né? Ele aparece duas vezes, ó. Né? Aparece aqui, ó, aqui, vamos pensar assim, né? Então, aparece aqui o 3 e o menos 1 tem multiplicidade algébrica 1. Então, quais são os dois altos valores do meu problema? É lambda 1. Deixa eu centralizar aqui. Vai ser lambda 1 igual a lambda 2 igual a 3. E o terceiro alto valor, desculpa, é lambda 3 igual a menos 1, beleza? Então, o item A morreu, que esses são os altos valores. Agora, o item B. Para determinar os autovetores associados. Lembrando que para determinar cada autovetor associado, né, a gente precisa pegar o autovalor e analisar aquele núcleo de T menos lambda I, né? Então, relembrando da parte teórica antes de eu começar a escrever. Quando que um vetor é um autovetor associado? É até bom eu escrever aqui, tá? Para lembrar, a definição básica é que um vetor V ele é autovetor associado ao autovalor lambda, ou o lambda é um autovalor associado ao autovetor, eles se associam, né? Quando acontece esse tipo de situação, que T de V é igual a lambda V. Quando você aplica o V, dá um lambda vezes V, e nesse caso aqui, V é autovetor se e somente se o V pertencer ao núcleo de T menos lambda I. Isso aqui é lá daquela parte teórica das primeiras aulas de autovalores e autovetores. Ou seja, se o V pertence ao núcleo de T menos lambda I, então, necessariamente, quando você faz T menos lambda I aplicado em V, isso dá zero, porque ele pertence ao núcleo. Então, um lambda é autovalor associado ao autovetor V, ou V é autovetor associado ao autovalor lambda, se T menos lambda I V, T menos lambda I aplicado em V, dá zero, ou seja, o V pertence ao núcleo de T menos lambda I, tá? Então, essa daqui era a parte teórica. Então, necessariamente, a gente agora tem que estudar para cada um desses autovalores que a gente obteve. Então, para o lambda 1 e lambda 2 igual a 3, a gente tem a seguinte situação. A gente tem que pegar esse 3 e ir lá na etapa 2, tá? Tem que ir lá na etapa 2 e substituir na diagonal principal o valor do lambda pelo 3. Porque aí eu estou no autovetor T menos 3i, né? No operador T menos 3i, que aí, no caso, vai dar o autovetor associado ao autovalor 3, que a gente acabou de obter. Então, veja bem, 3 menos 3, eu estou pensando na diagonal. Dá 0, 3 menos 3 dá 0, menos 1 menos 3 dá menos 4. Na diagonal aparece 0, 0, 4. Perdão, 0, 0, menos 4, ok? E aqui vai ficar 0 menos 4, 5, e aqui 0, 0, 0. Então, fica 0, 0 menos 4. Bora fazer aqui, então, o meu problema, ó. Fica 0, 0, menos 4. Aqui embaixo era tudo 0, porque o resto a gente copia, né? E aqui fica 0, menos 4 e 5, ok? 0, menos 4 e 5, vezes um x, y, z qualquer do R3, tem que dar 0, 0, 0. Ou seja, para que vocês se lembrem bem, e essa matriz aqui é a matriz T menos 3i. Esse aqui é um vetor V qualquer do R3. É um XYZ. Dando o vetor nulo do R3. Ou seja, esse V necessariamente pertence ao núcleo de T menos 3i. Ou seja, o V é autovetor associado ao autovalor 3. Que é aquela parte teórica que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, quando a gente resolver esse sistema, eu só vou chegar que Z é zero. Tá? É fácil, né? Não tá difícil de enxergar esse sistema aqui. Eu vou chegar aqui, Z é zero. Logo, um vetor XYZ qualquer do R3 é um autovetor associado ao autovalor 3? Se e somente se, esse aqui é aquele conjunto, né? Que a gente... É o conjunto dos autovetores associado ao autovalor 3. Se e somente se a entrada desse vetor for igual a zero. Então, ele é da forma XY0. Coloco X em evidência, vai dar 1, 0, 0. Mais y, 0, 1 e 0. E assim, quem que é o meu V3? O meu V3, ele vai ser o espaço formado pelo vetor 1, 0, 0 e 0, 1 e 0. Ok?
Então, esse daí são os dois autovetores, olha o indício aí já para ser diagonalizável. Tem dois autovetores, certo? Que são LI entre si. Beleza? Eu tenho dois autovetores associado ao autovalor 3 de multiplicidade 2. Dois autovetores com cara de multiplicidade algébrica 2. Tá vendo que a ideia da diagonalização parece estar surgindo já. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é para um outro lambda, para lambda 3 igual a menos 1. O que a gente faz? A gente a gente repete todo o processo que eu fiz com o 3 lá na etapa 2, substituindo agora não por 3, mas agora por menos 1, que vai ficar menos 1. Eu tenho que somar 1 na diagonal, porque menos com menos 1 dá mais 1, né? Então, eu vou somar 1 na diagonal e repetir os demais. Como vocês já entenderam a ideia aqui em cima, eu já vou colocar qual que é a matriz aqui para a gente ganhar tempo, tá, gente? Vai ficar 4, 0, menos 4, 0, 4, 5, 0, 0 e 0. Sempre vezes um x, y, z, porque é um vetor qualquer do R3. Na verdade, aqui é a matriz de coordenadas, tá? Vocês sempre têm que lembrar isso. É a matriz de coordenadas numa base, que no caso a base canônica dá o próprio vetor, igual a 0, 0, 0. Ou seja, aqui, ó, eu tenho o operador t mais uma vezes i, que é menos 1, né? Vezes um vetor v qualquer, dando o vetor nulo, um vetor v do R3. Ou seja, esse vetor v aqui pertence ao núcleo de t mais uma vezes i. Quer dizer que, ao resolver esse sistema linear que vai dar aqui, eu sei que esse v é um autovetor associado ao autovalor 1. É assim que a gente determina autovetor associado ao autovalor. Resolvendo esse sistema, já vou pegar aqui no meu resultado, eu vou chegar aqui da x igual a z, e meu y é igual a menos 5 quartos de z. Ok? Então, esses são os dois resultados. Logo, um vetor do R3, um XYZ qualquer do R3, é um autovetor associado ao autovalor menos 1, sei somente se ele satisfazer essas duas condições. Então, necessariamente, eu vou ter que o vetor vai ser da forma z menos 5 quartos de z, que são os valores de x e y que eu obtive, e o z é z, né? Coloco o z em evidência, isso vai dar 1 menos 5 quartos e 1. E assim, lembrando que qualquer múltiplo de autovetor é um autovetor, associado àquele autovalor, que no caso aqui é menos 1, então eu vou multiplicar todo mundo por 4 para não ficar trabalhando com fração, tá? Então, eu vou colocar aqui 4 menos 5 e 4. Eu já multipliquei por 4, porque aqui era o denominador 4 só, né? Então, poderia ser 8, por exemplo? Poderia, porque 8 dividido por 4 dá 2, vai continuar dando inteiro, né? Mas 4 já é o suficiente. Bom, morreu o item B, que ele pedia para calcular quem eram os autovetores. Agora, o item C, o operador T, ele é diagonalizável? Pessoal, eu ensinei para vocês de 3 formas. Não necessariamente nessa ordem que eu vou falar agora. Uma delas era que se todos os autovalores fossem distintos, garantia que o operador era diagonalizável. Ponto. Ok? Só isso já justificaria. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque o autovalor 3, ele se repete 2 vezes. Então, não são todos distintos. Ok? Tem aqui um que é igual 2 vezes. O outro resultado era comparar para cada autovalor distinto a sua multiplicidade algébrica e a sua multiplicidade geométrica. Por exemplo, aqui eu tenho 3 autovalores. Quantos distintos? 2, que é o 3 e o menos 1. Ok? A gente compara a multiplicidade algébrica de cada um dos autovalores distintos, e se as multiplicidades algébricas são iguais à multiplicidade geométrica de cada autovalor entre si, não todos iguais, é entre si, multiplicidade algébrica do lambda 1 igual à multiplicidade geométrica do lambda 1. A multiplicidade algébrica do lambda 2 ser igual à multiplicidade geométrica do lambda 2. Multiplicidade geométrica do lambda 3 ser igual à algébrica do lambda 3, onde lambda 1, lambda 2, lambda 3 agora, não estou falando aqui do exercício, são autovalores distintos. Se eu pegar os autovalores e as multiplicidades algébricas e geométricas de cada um dos pares forem iguais, então também é diagonalizável. E o outro, terceiro resultado, tem a ver com o polinômio minimal. Se o polinômio minimal
for do operador for um produto de fatores lineares distintos, lá da aula de polinômio minimal, então o meu operador também é diagonalizável. Ou seja, se eu decomponho o polinômio minimal, pego o polinômio característico, e o polinômio minimal for um polinômio dado por produto de fatores lineares, tudo potência 1, e todos os fatores distintos, consequentemente, são distintos, é potência 1, né? Então, o operador também é diagonalizável. Para mim, aqui eu vou usar o lance da multiplicidade algébrica e geométrica. Tá mais fácil. Porque, ó, vamos lá, item C. Como? A multiplicidade algébrica do alto valor 3 é 2. Porque a gente viu que o alto valor 3 se repete 2 vezes. Qual que é a multiplicidade geométrica? Quantos vetores, quantos autovetores distintos, linearmente independentes, na verdade, eu consegui relacionados ao alto valor 3. 2 também. Então, a multiplicidade geométrica do alto valor 3 também é 2, ou seja, multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica. Qual é o valor da multiplicidade algébrica do alto valor menos 1? O alto valor menos 1 só apareceu uma vez. Ah, então não é diagonalizável porque 2 é diferente de 1. Não. Você analisa a multiplicidade algébrica com multiplicidade geométrica de cada alto valor com o seu alto valor. Então, eu analiso a multiplicidade algébrica do menos 1 com a multiplicidade geométrica do menos 1. Ok? Então, o 3, eu pego o 3 e comparo a multiplicidade algébrica e geométrica do 3. Deu igual? Pego o menos 1 e analiso a algébrica geométrica do menos 1. Deu igual? Então, eu vou analisando isso para todos os autovalores que são distintos. Se der igual em todas as situações, então o operador é diagonalizável. E aqui a gente viu, né? Ó, multiplicidade geométrica aqui é 1. Moral da história, como as multiplicidades algébricas e geométricas de cada um dos autovalores são iguais, então o operador é diagonalizável. Temos que T é diagonalizável. Ok? Agora o que ele... Ó, isso aqui, ó, o operador T é diagonalizável? Sim. Se sim, justifique. Já justifiquei. Que tem a ver com as multiplicidades algébricas e geométricas, ok? E determine uma base. Pessoal, quem é essa base? A base é justamente a base de autovetores. Ali, ele determina a base, que a matriz T do operador é uma matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela matriz D. Tem a matriz P de pato e a matriz D de dado, né? Então, aqui no caso, quem é a base? A base é essa daqui, ó. E, deixa eu pegar outra folha aqui. A minha base, vou chamar de beta, para não chamar de B, porque B foi a base canônica, né? É a base 100,010, 4 menos 5 e 4. É uma base do R3, né? Formada, composta por autovetores de T tal que a matriz, olha o que eu vou escrever aqui, pessoal, para vocês não se perderem. A matriz de T de B em relação à base B, que eu escolhi que é a base canônica, é escrito como P de pato vezes D de dado vezes P a menos 1. Onde... Bom, a T de B está lá no começo do exercício, então vou colocar só ela aqui. 3, 0, menos 4, 0, 3 e 5, 0, 0 e menos 1. Essa é a T de B, é igual. Quem é a matriz P? Pessoal, a matriz P, ela é composta por essa base. A base de autovetores é que compõe essa matriz P aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 4 menos 5 e 4. Eu coloquei aqui na mesma ordem. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse vetor aqui de V1, vocês vão entender por quê. Esse de V2 e esse de V3. Ou seja, eu coloquei aqui na primeira coluna o V1, na segunda o V2 e na terceira o V3. Perfeito? Se eu coloquei na primeira coluna o V1, que é esse vetor aqui, eu tenho que colocar o A na primeira aqui, no caso vai ficar assim, né? Vai ter um número 0, 0, 0, 0, 0 e 0. É uma matriz diagonal aqui, ok? Aqui vai aparecer 3, 3 e menos 1.
Por que vai aparecer 3, 3 e menos 1? Porque os autovetores V1 e V2 estão associados ao alto valor 3 e 3. Então, se eu coloquei na primeira e segunda coluna os autovetores do 3, na primeira e segunda coluna da D, tem que estar o alto valor 3. Eu não posso, por exemplo, colocar o menos 1. Se o menos 1 aparecer aqui, ó, nessa entrada que eu estou dando destaque, que é como se fosse a segunda coluna, então tem que vir aqui na segunda coluna, não o V2 e sim o V3. A ordem não importa, só que a ordem que você coloca na P tem que ser respeitada na D, ser o lambda 1, o lambda 2 e o lambda 3. Ok? E aqui eu já vou colocar para vocês qual que é a P a menos 1, que no caso aqui é 1, 0, menos 1, 0, 1, 5 quartos e 0, 0 e 1 quarto. Ok? Então, essas daí, vou até repetir aqui, tá? Ó, essa daqui é a T de B, essa é a P, esta é a D, e esta é a P a menos 1. Ok? Então, estamos resolvidos com esse primeiro exercício. Era um exercício mais para fixar a ideia mesmo. Então, bora para esse, que esse daqui tende a pensar um pouquinho. Ele é um exercício comprido, que tecnicamente eu juntei a terceira parte do curso, que é aquela parte de transformações lineares, com essa parte de autovalores e autovetores. Pessoal, aqui eu estou querendo determinar a expressão do operador linear, ou seja, eu quero o t de x, y, z, t. É isso que eu quero. O meu exercício está pedindo o seguinte, ele quer que eu determine quem que é a t, x, y, z, t. Ele vai dar alguma coisa, uma entrada, duas entradas, três entradas, quatro entradas. Porque é um operador linear t do R4, né, sobre o R4, então eu estou procurando um t que vai do R4 para o R4, ok? Ou seja, um T de XYZT é uma coisa com 4 entradas, porque está no R4, ok? É isso que o meu exercício está pedindo, que tem que satisfazer essas 4 condições. Aliás, 4 não, 5. Tem mais uma aqui, ó, diagonalizável. E aí é onde entra a diferença de eu repetir esse exercício aqui e com o aspecto de ter a cara de ser lá atrás, certo? De quem é a expressão do operador. A gente já fez isso nas aulas de exercício, inclusive, durante as aulas, de como que eu determino o operador linear, lá na parte 3, da parte de transformação linear, como que eu determinava a expressão matemática da transformação linear. É o que eu estou pedindo aqui, mas agora tem condições que envolvem autovalores e autovetores. Então, começa por aí. O núcleo desse operador é esse conjunto aí, ficou meio quebradinho, ó, mas é igual a 0, tá aqui. Tem um T de um cara aí que dá esse outro cara, essa aqui é a segunda condição. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa aqui de primeira, segunda, terceira e quarta condição, vai. Ok? São essas 4 condições aí. Pessoal, aqui agora tem uma coisa que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Eu não tenho uma ordem para começar. Só que se o operador é diagonalizável, eu sei que as multiplicidades algébricas e geométricas dos autovalores devem ser iguais entre si. Tá? E uma coisa que a gente não fala lá na terceira parte, e que tem que falar agora, e agora eu vou falar lá da terceira parte e vou falar agora um pouco diferente, é que lá na terceira parte teve muitos exercícios que eu dava por exemplo, assim, determine uma base para o núcleo. Determine uma base para o núcleo. O núcleo está dado aqui. Como que você determina uma base para o núcleo? Um cara do R4 pertence ao núcleo, se somente seu T dele dá 0. Então ele tem que satisfazer essas duas condições aqui para pertencer ao núcleo. Ok? Ou seja, um XYZT pertence ao núcleo, aqui eu estou dizendo que tem que satisfazer essas duas condições. Só que eu quero que vocês lembrem do começo da aula de hoje, naquele primeiro exercício que eu acabei de passar, e olhem para essa tal aqui, ó, kernel de T. Antes de eu começar, agora tecnicamente eu estou estudando a condição 1 já. Então, eu estou começando a pensar na condição 1, mas não vou dar destaque para ela ainda não. Vocês concordam comigo que o kernel de T, determinar uma base para o kernel de T, é a mesma coisa que escrever isso aqui como kernel de T, vou dar até um destaque, menos 0 vezes I. Certo?
Ou seja, se você pegar um V que pertence ao núcleo de T, na verdade, você está pegando um V que pertence ao núcleo de T menos 0i. Pessoal, é que eu quis dizer assim, 0 vezes qualquer coisa dá o próprio, dá 0, T menos 0 vai dar o T. É isso que eu estou querendo dizer. Mas por que eu enfeitei e coloquei menos 0i? Porque lá atrás eu não falava uma coisa que eu preciso falar aqui agora, nessa quinta e última parte de alto valor e alto vetor, que faz sentido. Todo vetor do núcleo de um operador, é nada mais, nada menos do que um alto vetor associado ao alto valor zero. Vou repetir. Todo vetor que está no núcleo de um operador é, na verdade, um alto vetor associado ao alto valor zero. Por quê? Lembra da parte teórica? Eu vou pegar aqui o exercício de novo que a gente acabou de fazer. Olha aqui, parte teórica. T de V é igual a lambda V. C e somente CV pertence ao núcleo de T menos lambda I. Certo? Se V pertence ao núcleo de T menos lambda I, se o meu lambda é zero, quer dizer que V é um alto vetor associado ao alto valor zero. Quer dizer que T de V é zero vezes V, que dá zero. T de V é zero, pertence ao núcleo. O que é pertencer ao núcleo? Que quando você aplica o T nesse vetor, dá zero, dá o vetor nulo. Isso é pertencer ao núcleo. Então, uma coisa que eu não falei lá atrás, que eu preciso falar agora, é que toda vez que você pega um vetor que está no núcleo, na verdade, esse vetor é um alto vetor associado ao alto valor zero. Tá claro? Então, é isso que eu vou começar a minha parte aqui. Então, ó, assim, vamos lá. Eu vou descobrir quem são os dois vetores, autovetores que estão associados ao alto valor zero. Por quê? Daqui a pouco isso começa a ficar mais claro. Então, eu vou determinar uma base do núcleo, tá certo? Que é composta por autovetores associados ao alto valor zero. Assim, um XY ZT do R4 pertence ao núcleo da T, certo? Se e somente se ele satisfazer esse sistema aqui, ó. X mais Y... dá para colocar tudo agora, ó. X mais Y menos E mais T igual a zero, ó, x mais y menos e mais t igual a zero, coube toda a parte na folha, né? Isso que eu estava querendo dizer. E z menos t é igual a zero. Perfeito? Uma conta rápida aqui, não é uma conta muito difícil de fazer, né? Z é igual a t, se z é igual a t, cancela aqui com esse, x é menos y, e z é igual a t. Então, a gente chega que x é igual a menos y, x é igual a menos y, e z é igual a t. Ok? Portanto, logo, 1xyzt pertence ao núcleo da T. Pessoal, pertencer ao núcleo da T é a mesma coisa que pertencer, esse autovetor associado ao alto valor zero, que é o que está escrito aqui em cima. Se e somente se o x for menos y, y continua. O z for igual a t e o t continua, que vai ser y que multiplica menos 1, 1, 0, 0, mais t que multiplica 0, 0, 1 e 1. Ok? E assim, aqui agora é a parte que eu quero que vocês tomem ciência do que eu vou fazer. Dá uma olhada no que eu vou fazer aqui, ó. Kernel do t é gerado. Isso aqui eu vou fazer lá na terceira parte, né? Não tem nada de segredo ainda. E aqui vai ser 0, 0, 1 e 1. Aqui agora é onde que vem a parte que está associada a nós. Esse aqui, ó, é o conjunto de autovetores associado ao alto valor zero. Sabe por quê? Pois, eu vou até escrever aqui, ó, pois, dá uma olhada. Se esse cara está no núcleo, quanto que dá o T dele? T de menos 1, 1, 0, 0. Eu vou precisar disso. Pessoal, se esse cara está no núcleo do T, T dele dá o quê? Dá 0, 0, 0. Se esse cara está no núcleo, quanto que dá o T dele? 0, 0, 1 e 1. Também dá 0, 0, 0, 0, porque é alguém do núcleo, isso aqui é lá da terceira parte. Só que, em particular, 0, 0, 0, 0, se esse cara está no núcleo e esse cara está no núcleo, em particular, 0, 0, 0, 0 pode ser escrito como 0 vezes
menos 1, 1, 0, 0, 0 vezes 0, 0, 1 e 1. Vê se vocês conseguem captar. Eu vou chamar essas duas contas aqui de 1, tá? Que tem a ver com esse resultado 1 daqui. Beleza? Vê se vocês concordam comigo. Ó, se eu chamar... Vamos dar nome para esses vetores? Se eu chamar esse vetor aqui de V1 e esse de V2, o que eu acabei de fazer aqui nessa continha aqui, ó, é que T de V1 é igual a 0 vezes V1. T de V2 é igual a 0 vezes V2. Ou seja, o alto valor 0, aqui agora, não estou estudando mais o núcleo. É que, na verdade, uma consequência é o alto valor. O alto valor 0 tem multiplicidade algébrica 2 e multiplicidade geométrica 2. Isso é importante, porque o meu operador tem que ser diagonalizável. Ok? Então, o meu alto valor 0 tem multiplicidade algébrica 2, ele aparece duas vezes, associado a dois vetores. Perfeito? Isso daqui surgiu por causa dessa condição 1 aqui. Agora a gente tem que analisar 2, 3 e 4. Presta atenção, eu vou puxar um rascunho aqui para vocês lembrarem de uma coisa. Vocês se lembram do teorema do núcleo da imagem, tá? Eu estou organizando agora a ideia, tá? É um rascunho. O teorema do núcleo da imagem vai dizer que a dimensão do domínio é igual à dimensão... Domínio meu que é R4, né? Dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Uma conta rápida. Aqui é 4, a dimensão do núcleo deu 2, portanto, a dimensão da imagem é 2. Ok? Dimensão da imagem é 2. Moral da história, a minha imagem de T, ela tem que ser composta por dois vetores. Só que dá uma olhada na condição 3. Eu já tenho quem é um dos vetores da imagem. Ok? E essa condição 2 também me fala quem que é o outro cara da imagem. É esse aqui, ó. 0020. Tá certo? Vou escrever algumas coisas dessas daqui para vocês. Então, vamos lá, ó. Vou virar aqui pelo teorema do núcleo da imagem. Pelo teorema do núcleo e da imagem, temos que a dimensão da imagem de T é 2. E do enunciado do problema, a gente tem que T de 0010 é 0020. Isso aqui está lá no enunciado. É o que eu chamei de 2 ali, tá? E o terceiro é que 0100 pertence à imagem. Tá? Eram as condições 2 e 3 aqui, ó. T de 0010 era 0020. E esse aqui já pertence à imagem. Agora, vamos lá. Pessoal, se esse cara tem dimensão... A imagem tem dimensão 2, um deles já é o 0100. Tá aqui, ó. Tá falando que pertence à imagem. Agora, olha para essa condição 2 aqui. A condição 2 diz que... tem duas coisas aqui que eu vou tirar, tá certo? A condição 2 diz que... Veja bem, eu pego esse cara, 0010, que está entre meus dois dedos de indicador aqui, tá? 0010. Quando você aplica T nele, ele dá uma resposta. Esse cara mora onde? Na imagem. Esse cara está no domínio. Quando você aplica T em alguém do domínio, cai na imagem. Perfeito? Tá? Se eu fosse um pouquinho lá nos balãozinhos, é isso aqui, ó. Eu vou pegar o 0010 e vou levar ele no 0020. Ou seja, tá aqui, ó. Certo? A T faz isso. Pega o 0010 e leva no 0020, na imagem. Então, quer dizer que o 0020 pertence à imagem. Só que, na verdade, eu quero que vocês observem isso daqui também, ó. Isso daqui, por sua vez, é igual a 2 vezes o 0010. Para que eu estou fazendo isso? Isso aqui é linha de raciocínio, tá, gente? Se a gente pegar esse vetor, certo? E esse cara como um gerador, lembrando, vocês lembram o que é conjunto gerador? Qualquer múltiplo do gerador gera imagem.
Então, seja 0020 ou 0010, ou 0030, ou 0040, ou 0050, que seja, esse cara está na imagem. Mas este cara está associado ao alto valor 2. Porque, ó, se eu chamo esse aqui agora de V3, né? Se eu chamo ele de V3, eu cheguei que T de V3 é 2V3. Ok? Então, juntando tudo isso, a gente chega que a imagem de T, ela é gerada pelos vetores 0010 e 0100. Isso daqui o exercício já tinha me dado, e essa daqui eu tirei daqui. Professor, se eu quiser pegar o 0020, pode? Pode. Quero pegar o 0030, pode? Pode. Porque isso aqui é um conjunto, é uma base, na verdade. Certo? Isso aqui é uma base para a imagem, porque eu sei que a dimensão da imagem é 2, esses dois vetores são LIs, então isso aqui já é uma base para a imagem. Se é uma base, qualquer vetor da base é combinação linear desses dois. Certo? Ah, então eu posso pegar 0010, ou 0020, ou 0030, não tem problema. Mas eu sei que também esse cara, além dele estar na imagem, esse cara que eu estou chamando de V3 está associado ao alto valor 2. Isso é importante. Quantos vetores estão associados ao alto valor 2? 1. Então quer dizer que a multiplicidade algébrica, a princípio, né, do V3 é 1, né, do alto valor 2, porque ele aparece só apenas uma vez, e a multiplicidade geométrica também. Perfeito? Agora vamos lá. Eu esqueci de escrever isso aqui, tá? E lambda 3 igual a 2 é alto valor, vamos escrever isso, associado ao alto vetor V3 igual a 0010. Agora, para pensar comigo o seguinte. Tem uma condição que a gente não usou ainda. Qual que é? A quarta. A quarta. Que lambda igual a menos 3 é um alto valor do operador 3. Do operador T. Lambda igual a menos 3 é um alto valor do operador T. Então, ó, veja bem. A gente já sabe que T de V1, isso aqui é rascunho, tá? Dá 0 vezes V1. Que T de V2 dá 0 vezes V2. A gente acabou de descobrir que T de V3 dá 0 vezes V3. E que vai ter que ter um V4 que... Opa, coloquei 0 não, gente. É 2, tá? 2V3. E vai ter que existir um V4 que tem que dar menos 3 vezes V4. Perfeito? Essa é a condição. Tá claro isso, né? Agora, pessoal, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Esse cara aqui, a gente já tem. E a gente sabe que esse cara, ó, o T de alguém mora na imagem. O T de alguém mora na imagem. Então, quer dizer que o 2V3 pertence à imagem. Esse cara aqui tem que pertencer à imagem também. Pois ele é T de alguém. Então, esse menos 3V4 tem que pertencer à imagem. Mas eu sei que na minha imagem tem 2 vetores. Certo? Tem 2 vetores. Se o operador é diagonalizável, aí que entra a brincadeira do negócio agora. Se o meu operador ele é diagonalizável, só sobra a possibilidade desse daqui ser o V4. Por quê? Porque se o V3 for o V4 também, o alto valor 2 vai estar associado ao V3 e ao V4. O que é meio estranho, porque autovetores são distintos. Não posso. Se eu tenho um alto valor associado a esse alto vetor aqui, eu não posso ter um menos 3 associado também ao vetor V3. E como eu acabei de mostrar aqui para vocês no rascunho, que o V4 tem que ser um cara da imagem, como um cara da imagem já morreu, só sobra o outro. Se tivesse mais do que um, poderia ser um dos outros dois. Mas nesse caso, só me sobra esse V4 aqui. Então, vamos escrever tudo isso. Como T é diagonalizável. Ou seja, as multiplicidades algébricas e geométricas têm que bater. Lambda 4 igual a menos 3. É alto valor. Isso aqui é a condição 4 lá, né? É alto valor de T. E
O vetor V4 igual a 0, 1, 0, 0 pertence à imagem de T, um pouquinho apertado ali, segue que a quarta e última situação é que o T de 0, 1, 0, 0 só pode ser 0, menos 3, 0 e 0. Ou seja, menos 3 vezes 0, 1, 0, 0. O que eu acabei de escrever aqui? Que T de V4 é menos 3V4. Ou seja, o cara V4 que está na imagem, que é o 0100 aqui, está associado ao alto valor menos 3. Professor, mas eu não posso colocar ele associado ao alto valor 2? Não, porque o 2 já está associado ao 0100. 0010. Ok? Está associado ao V3. Então, esse V4, por uma questão do enunciado do problema, como tem mais um alto valor distinto do 2, necessariamente esse menos 3 tem que estar associado a esse outro cara da imagem. Tá certo? Moral da história. Assim, das condições. 1. Veja bem, eu tenho aqui, ó, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Isso é igual a isso e condição 4. Então, das condições 1, 2 e 4, a gente chega que agora cai lá na terceira parte do curso para a gente determinar quem que é o operador. Assim, de 1, 2 e 4, temos o seguinte. Pessoal, eu vou copiar aqui, ó, quais são as condições 1, 2 e 4 de novo para vocês enxergarem melhor. A condição 1 era que T de menos 1, 1, 0, 0, dava 0, 0, 0, 0. T de 0, 0, 1, 1 é igual a 0, 0, 0, 0. Essa aqui era a condição 1. A condição 2 era que T de 0, 0, 1, 0 dá 0, 0, 2 e 0. E, por fim, a condição 4, que T de 0, 1, 0, 0 é igual a 0, menos 3, 0 e 0. Presta atenção aqui agora. Tudo isso aqui eu fiz construindo aquela história do enunciado do problema. Ou seja, eu acabei de descobrir qual é o operador. O operador. Por quê? Dá uma olhada. V1, V2, V3 e V4, são esses vetores que estão entre meus dedos aqui, são LI. Não é difícil de ver que eles são LI. Isso aqui forma uma base do R4. Então, quer dizer que eu estou pegando a T, leva base em um conjunto de vetores. Existe uma única transformação. E aí, agora a gente volta lá na aula de como que determina um operador. E para não ficar muito extenso, que isso aí tem a ver lá com a terceira parte do curso, eu já vou pegar a resolução pronta para vocês aqui. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, eu preciso pegar um vetor genérico do espaço, um XYZT do R4, e escrever como combinação linear, veja bem, olha aqui, como combinação linear desses caras. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, V1, V2, V3 e V4, que é o que eu chamei. Beleza? Resolvo o sistema, aplico a T dos dois lados, uso a ideia de que a T é linear, fui lá para a terceira parte do curso agora. Tá certo? Vou colocar aqui para vocês enxergarem, ó. Agora a gente faz isso aqui, ó. O que a gente vai fazer é isso, ó. De 1, 2 e 4, eu pego o XYT e escrevo como combinação linear de V1, V2, V3 e V4. Ok? Resolvo o sistema, eu chego que alfa é menos x, então vou substituir aqui por menos x, o beta é t, o gama é z menos t, né? Resolvendo esse sistema aqui. E o sigma é y menos x. Substituo aqui. Sigma não, isso aqui é um delta, né? Minúsculo. Então, eu substituo nos valores dos alfas, betas, gama, sigma, nem sei lá se é sigma, se é lambda, não sei lá, me perdi o nome da letra aí agora. Substituo nos valores, tá vendo? Ó, aqui tem um errinho que eu errei o vetor na hora. Aplica T dos dois lados, ó. Aplica T. Pessoal, quando vocês aplicarem a T, fica T disso é igual. Dá uma olhada no que eu já fiz aqui agora, ó. Isso aqui, lembra que a T da soma é a soma das T's. E as constantes joga para fora. Então fica menos x, T de menos 1, 1, 0, 0, mais Tzinho da T, da Tzona, né?
0010 mais z menos t, t de 0010, mais y menos x, t de 0100. O que que eu faço? Eu aplico 1, 2 e 4. O que que é 1, 2 e 4? É isso aqui que eu acabei de fazer com vocês, ó. Aplico 1, 2 e 4. Ou seja, quanto que é t de menos 1, 100? É 0000. Perfeito? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui o resultado na outra folha e já sai o resultado pronto, ó. Menos x vezes 0000, que era o t do V1, mais o tzinho, t de V2. Aí o z menos t, ó, tava 0020, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês junto aqui. Não vai dar não, porque vai ter tanta folha aqui que já vai... Bom, enfim, esse aqui, ó, vamos lá, é melhor eu colocar, esse era o t do meu V1, esse era o t do V2, aqui é o t do V3, esse daqui, né? T de V1, T de V2, T de V3, e esse daqui é o T do V4. Pronto, agora é só fazer a conta. X daqui vai dar 0, aqui vai dar 0, fica 0, 0, Z menos T dá 0, só que aqui dá menos 3x, ó, menos 3x, dá 3, aqui é menos, então dá mais 3x menos 3y, tá aqui, né? A terceira entrada dá z menos 2t, então vai dar 2z menos 2t, e aqui é 0, e a última entrada também é 0. Ou seja, tá aqui a expressão pedida com o problema, tá? Eu vou tentar aqui achar a folha de novo, aqui, ó, só para vocês entenderem. Quanto que dá t de menos 1, 1, 0, 0? Dá 0, 0, 0, 0. Tá vendo? T de 0, 0, 1, 1. Também dá 0, 0, 0, 0. Tá aqui, ó. Beleza? Quanto que é t de 0010? É 0020, 0020. Ok? Eu só substituir aplicando a t. Perfeito? Pessoal, com isso eu encerro essa primeira parte. Na próxima aula, então, a gente vai fazer mais 2 exercícios atrelados com aquela parte que já envolve aplicações de diagonalização. Perfeito? Então, eu quero fazer 2 problemas que envolvem essa parte de aplicação de diagonalização, dentro do conceito de operadores lineares, diagonalizáveis ou não. Perfeito? Então, aguardo vocês já na nossa próxima aula. Até mais.